Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do nosso Mulher Pode. Eu sou Nédia Alves, comunicadora aí há mais de 30 anos, apresentadora, criadora de conteúdo nas plataformas digitais, palestrante, especialista em desenvolvimento pessoal. E é tão gratificante poder estar usando as redes sociais para contribuir com a jornada das pessoas que estão aí nos acompanhando, trazendo conhecimento. Quantas coisas, né, não conseguem ser transformadas na nossa vida, ao nosso redor, falo isso de forma coletiva, através do conhecimento, através da informação. Portanto, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do nosso podcast. Esta edição de hoje, ela é um tanto quanto muito especial. Não que as outras edições não sejam, mas ela carrega algo ainda mais especial. E se você vai me acompanhar até o final, você vai entender o porquê das minhas palavras. A cada 15 dias, nós estamos aqui entregando um novo episódio, trazendo cada vez mais conteúdos aí para contribuir na sua jornada. Nós vamos falar sobre um tema que merece a nossa atenção. A inclusão escolar para pessoas com deficiência. Será que isso é um sonho? Ou será que já é realidade? Para nos guiar nesse tema, nós contamos com a presença da especialista em educação especial e inclusiva, que é a psicopedagoga Lidiere Barros. Ela conta com quase 30 anos de experiência na área. Ela é idealizadora do Centro de Excelência em Educação e Terapias Integradas, que é o CENET, e atua fortemente na luta pela inclusão, sobretudo escolar. Lidiere, que honra receber você. Obrigada por nos presentear com sua presença, mas principalmente com a sua disponibilidade em compartilhar conhecimento. Seja bem-vinda. Um prazer é todo meu em poder estar compartilhando com vocês de um tema tão importante, né? E que hoje tem uma visibilidade tão grande dentro de um contexto social. E dentro dessa visibilidade, a gente ainda enfrenta, né, grandes preconceitos, a gente luta ainda pela questão do capacitismo, das questões do preconceito e, em principal, do tema, né, escolar, que é onde essas crianças passam a maior parte do tempo e da vida dela no ambiente escolar. Então, a luta ainda é muito grande para fazer a sociedade entender o que é uma real inclusão. Inclusive, eu falei no início, a inclusão social, ela é um sonho ou é uma realidade? À medida que você que está aí nos acompanhando estiver nos ouvindo, você própria vai chegar a essa conclusão. Porque quando a gente fala sobre inclusão social, é como se estivéssemos falando sobre uma palavra que está na moda. A gente escuta muito, mas será que na realidade é assim? Isso é um tema até gerador da minha palestra, né? Inclusão, sonho ou realidade? E na própria palestra já vem a resposta para essa pergunta, quando eu digo que eu vou passar por essa vida e não vou ver a inclusão acontecer da forma como eu sonho há 30 anos, porque ela é utópica. E em várias palestras que eu dei, inclusive até as próprias mães que me acompanham, que são ativistas, teve uma delas que um dia me questionou. Lide, tem uma frase muito marcante na sua palestra, quando você disse que vai passar por essa vida, não vai ver a inclusão acontecer, que você disse que ela é utópica. Nesse ponto, você que luta tanto pela inclusão, você não está sendo pessimista? Isso foi uma pergunta bem forte, né? E no meio de uma palestra, esperei ela concluir. Eu disse, você acha que se eu fosse pessimista, eu estaria aqui palestrando e lutando por uma inclusão real? Eu não sou pessimista. Agora eu vou te falar uma palavra que eu sou e na qual eu luto para transformar. Eu sou realista. Então, lutar por uma realidade de igualdade, de equidade, é a minha missão. Mas entender que a gente ainda tem muito que caminhar para que essa sociedade seja uma sociedade realmente inclusiva, dentro de um contexto social, dentro de um contexto escolar, em todos os ambientes, para que realmente esse capacitismo seja vencido e a gente tenha uma inclusão de qualidade. Então, sonho ou realidade? Ela ainda é um grande sonho. Os fatos acabam entregando outra percepção, não é? Lidiere, felizmente, hoje estamos vendo avanços quando falamos em inclusão, mas só que você tem aí seus quase 30 anos de experiência. Então, começa nos contando em que momento
você teve um olhar para este tema? Ou por qual motivo te chamou a atenção e você decidiu se especializar na inclusão de pessoas com deficiência? Como foi que tudo isso começou? E é bem engraçado que quando você faz essa pergunta, às vezes as pessoas me questionam: você tem alguém na família? Isso, já imagina que você só abraçou a Abraçou causa por porque ter alguém, por isso. sentir na pele a Uhum. situação, né? Mas nada disso aconteceu. Na verdade, eu era uma professora de magistério. Então, na minha missão de lecionar, me incomodava muito ver crianças que tinham, na época, dificuldade de aprendizagem, muitas ainda não laudadas, né? Que na época não se falava. E eu trabalhava nos dois segmentos, tanto de ensino regular, de turno pela manhã, já me incomodava, e era alfabetizadora. Me ficava indignada quando uma criança que tinha dificuldade de aprendizagem não conseguia fechar esse ciclo de alfabetização. E no contraturno, ainda nas salas integradas, onde ainda não existia a sanção da Lei Brasileira de Inclusão, existia a integração, que a integração eram salas só voltadas para pessoas com deficiência, ou seja, aquelas pessoas que não se enquadravam na sala regular, com pessoas típicas, ou tinham a faixa etária de idade que já passava daquele segmento de série, eles eram colocados em salas integradas. Então, existiu Integrada 1, Integrada 2, Integrada 3 e sala de projetos especiais. Então, eu fiz parte, por 4 anos, de salas integradas também de contraturno. E aí vem aquela dificuldade que eu já encontrava no ensino regular, pela manhã. No contraturno existia uma grande dificuldade, porque existia várias deficiências, todas colocadas dentro de um mesmo ambiente, e o nivelamento que era feito era justamente independente de idade biológica. Era a idade de intelecto, ou seja, se você não sabe ler, se você não sabe escrever, você fica integrada a 1. Se você já pega um lápis, ou se você já lê alguma coisa, você vai para o 2. E ali naquele 2 tinham pessoas com 17, com 20, com 22 anos, com 45. Tudo misturado. Todos misturados. E sempre o mesmo segmento, era um material didático, era um livro, que era para colocar livro 1, para Integrada 1, livro 2 um pouquinho mais avançado, com as letras pequenas, às vezes pessoas que tinham baixa visão. E eu disse, gente, o que é isso? Que mundo é esse que a gente vive? Isso há 27 anos atrás. E você já começou a ter esse aquilo olhar, já me essa sensibilidade, me inquietava né? muito. Eu chegava em casa chorando, minha mãe professora também. E muitas vezes ela dizia, você não vai conseguir ajeitar, você não vai conseguir dar diferencial na vida de todos. E eu dizia para ela, mas eu preciso fazer alguma coisa enquanto educadora. Então, foi nesse manifesto que realmente eu decidi, né, fazer um projeto, elaborar um projeto onde eu pudesse alfabetizar essas crianças. Então, dentro das metodologias que eu já tinha estudado, tanto no magistério como já fazia a nível de aplicação em algumas escolas, me chamou a atenção uma metodologia que ela falava que era baseada na Escola Moderna Francesa, era uma única escola que tinha em Recife na época, que trabalhava com a pedagogia Freinet, e foi nessa escola onde eu trabalhei com ensino regular e salas integradas. E a pedagogia Freinet é uma metodologia que é baseada na Escola Moderna Francesa, onde leva a criança a pensar. E aí foi meu primeiro impacto. Para uma pessoa com deficiência, se a gente espera esse tempo para que ela leve a um pensamento, Isso. que ela tenha um abstrato, que ela leve a um sonho, a narrar, a fazer essas narrativas, é um universo muito distante. Então, eu já trabalhava dentro de uma metodologia que levava a um universo do pensamento de uma coisa abstrata, aquilo que eles não conseguiam refletir na prática. Então, a metodologia aqui, a gente já não vai por um caminho coerente. Eu tenho que fazer uma modulação. Então, fui dentro de vários métodos e dentro da metodologia estudei 2 rotas, tanto a rota fonológica como a rota lexical. E fazendo aplicabilidades dessas pessoas com deficiência, eu percebi que na rota fonológica, ela foi uma rota que teve uma maior praticidade para que eles entendessem a relação do som da letra, porque trabalhava a unidade. Você foi observando nas entrelinhas. Total. E na rota lexical se fazia leitura de uma frase, de um texto, eles não conseguiam perceber nem a palavra que estava naquele texto, nem rimar palavras. Tudo aquilo que dentro de uma pedagogia Freinet, baseada na Escola Moderna Francesa, queria ensinar, eles não conseguiam abstrair. Então, vamos para o método fônico de alfabetização, vamos encontrar uma rota fonológica e fazer a relação da unidade, fazer a relação de uma letra com o som. Mas aí vem mais um antecedente, não seria só alfabetizar.
porque mesmo fazendo essa repetição no ambiente escolar ou num contraturno, quando eles não estavam na escola, eles não conseguiam aprender. E aí vinham relatos dos pais. Ele aprende e no outro dia ele esquece. Ele sabe todas as letras, mas ele não sabe ler. É utópico, né? A gente dizer, sabe todas as letras, mas não sabe ler. Então, tem algo que só não depende da pedagogia. Eu, Lidiere, enquanto pedagoga, não faz parte só da minha nuance. Existem antecedentes aqui que eu preciso descobrir para entender o porquê que ele aprende e desaprende ou que ele não aprende. Ninguém aprende e desaprende, é igual andar de bicicleta. A gente fica enferrujado por não andar de bicicleta por um tempo, mas estivesse oculto ali por algum motivo. Justamente, mas se pega a bicicleta, vai dar um balancetezinho, mas você vai. Então, você aprendeu, então você não desaprende. Então, comecei a fazer pesquisas, né, com fonoaudiólogos, com psicólogos na época, e entendi, fui estudar sobre a questão do PAC, processamento auditivo central. Aí o transtorno, né, o distúrbio do processamento auditivo. Ou seja, entendi que nada mais era que eles poderiam escutar muito bem, mas não significava que o tempo que ele levava para processar a informação se dava nesse mesmo tempo que uma pessoa típica. Então, ou seja, eles tinham uma latência maior, eles levavam mais tempo para processar a informação. E o que a gente está falando aqui, eu estou falando em códigos, estamos escutando em códigos, escutamos por 2 canais auditivos, e esse código vem, codifica, decodifica, dá resposta. Isso. E muitas vezes a pessoa que tem o déficit de processamento auditivo, em grande maioria pessoas atípicas, elas escutam pelos mesmos canais auditivos, mas esse tempo de chegar esse código, muitas vezes chega na orelha direita, que vem para o hemisfério esquerdo, ele chega mais rápido. Escutar na orelha esquerda para chegar no direito chega de uma forma mais lenta. E esses cruzamentos a nível de sustentação, na hora de dar uma resposta, já perdia o contexto daquela pergunta. E aí onde veio, olha o caminho onde veio a ser juntando as percorrido. peças do quebra-cabeça. Foi quando, na época, eu conheci uma especialista, uma fonoaudióloga especialista em linguagem, trabalhava muito na parte de audiologia. A minha sorte, ela trabalhava com implante coclear, trabalhava com reabilitação auditiva. Na época se falava muito pouco em distúrbio do processamento auditivo central. E a gente foi pesquisar. E nessa pesquisa fui muito discriminada, porque eu era pedagoga, eu não tinha que estar me metendo na área fonológica. E eu dizia, gente, eu preciso entender de processamento para poder chegar onde eu quero, porque só com o que eu tenho, não é o suficiente. E aí fui buscar, foi quando eu já atendi algumas famílias, eu fui fazer um estudo, né, americano, em New Jersey, onde uma família de Salvador, que levou o filho para se tratar em Orlando, na época morava em New Jersey, foi buscar tratamento para o autismo, e iria passar um tempo lá, e eu ia atender essa criança, porque eu tinha que correr no processo da alfabetização para fazer um nivelamento quando ela voltasse para o Brasil. Então, já fazia os estudos, e aí fui aprofundar o estudo de processamento auditivo, onde uma terapeuta, né, ocupacional, uma americana de New Jersey, ela me apresentou todo um processo. É interessante que lá os americanos, eles estudam tudo sobre processamento auditivo. Uma terapeuta ocupacional se envolve total com a área de fonoaudiologia para poder melhorar o trabalho, tanto a nível de questões sensoriais como auditivos também. E o quanto isso é importante. Gente, então, era uma coisa totalmente fora da caixinha daquilo que eu vivia no Brasil. E eu fui. Uma realidade bem diferente. Na realidade, não entendia, não sabia o que me esperava lá, mas eu sabia que era algo importante para o meu trabalho, e para impactar o meu trabalho aqui no Brasil. Então, quando eu fiz um curso americano, né? Esse curso teve uma duração de 6 módulos, só sobre processamento auditivo, tinha um aparelho que fazia as estimulações, e aí fechei a peça do quebra-cabeça. Gente, comportamento, processamento auditivo, pedagogia vem depois. Por onde eu estava começando e tendo a visibilidade só do conteúdo acadêmico, só da sala de aula. E por isso eles aprendiam e não conseguiam aprender. Eles aprendiam e esqueciam. Seu filho sabe ler? Não, ele lê o que ele quer. E descobri, dentro dos estudos de processamento auditivo, que uma pessoa atípica, ela chega com 92% no ambiente escolar, nas séries iniciais, com visão fotográfica. 92% de pessoas atípicas, ela vem com a visão fotográfica muito acentuada e maior do que a própria memória processual. Ou seja, é mais fácil, em principal, crianças com transtorno do espectro do autismo que tem hiperfoco, elas fotografarem 400 palavras
e não estarem alfabetizadas. Por quê? Porque a memória funciona como um HD, que vai só armazenando, armazenando, armazenando. Tanto faz para ela ver a palavra bola, em letras, bola, e ver uma imagem de bola, fazer essa relação. Se eu perguntar para ela, o que você lê, ela vai dizer bola, o que você vê, ela vai dizer bola. E aí, nessas testagens que a gente fez, tinha um autista, um suporte 2, que ele tinha 483 palavras fotografadas com imagens. E ele foi um dos que passaram pelos desafios. E quando ele abriu a caixa, era uma caixinha de madeira, que a escola toda semana trabalhava 5, 10 palavras naquela caixinha de madeira, a mãe trouxe. E o questionamento dela, ele lê? Não. Ele lê e ele não lê, Lídia. Eu não sei se ele lê. Aí eu disse, o que é ler e não ler? Ela disse, ele lê o que está nessa caixinha. Mas se eu peço para ele ler uma revista, um outdoor, algo do meu interesse, ele não lê. Ele não lê. Eu disse, então vamos investigar o que é ler ou não ler. E você abria a caixinha com 480 e poucas palavras com imagens, jogava essa caixinha assim no chão, ele montava todas as palavras e as imagens, fazendo pareamento. Correspondentes às imagens. Era uma coisa tão impressionante que eu disse assim, meu Deus, 483 palavras. E como já estava com um antecedente de processamento, já trabalhado, já tendo esse estudo, a gente foi colocar em prática. Era bem interessante que, além dessas palavras, você tinha palavras, coisas como borboleta, paralelepípedo e a quadradinho do paralelepípedo. Palavras bem complexas e que ele escutava, mostrava a palavra, mostrava a imagem, ele fazia a relação. E ia armazenando dentro daquele baú. E também tinham músicas cantadas. Na época, a própria Galinha Pintadinha, que até hoje eu tenho um trauma dela, Galinha Pintadinha, Harry Potter, era uma delas. E a Galinha Pintadinha, ele chegou com 7 saquinhos, assim, com as letras da Galinha Pintadinha, das músicas. E quando eu mostrava o saquinho, ele já dizia a letra daquela música. E se eu jogasse o saquinho, espalhasse as palavras, ele montava a música em coisas de segundos. Ele associava rapidamente as imagens do que era mostrado para ele. E aí, ele mostrava a legenda toda. Ele montava. E aí, ele montava borboletinha, tá na cozinha, 1, 2, 3, índiozinho. Saía montando todas. E se eu perguntasse qualquer palavra de qualquer música, ele apontava. E ali, aparentemente, né, para uma vista muito grossa, em principal do ambiente escolar, ele era alfabetizado. E fui fazer os testes. E nesses testes, não me recordo qual foi a música que eu coloquei para ele, eu perguntei à mãe se existia alguma música ali que ele ainda não tinha escutado, sem ser Galinha Pintadinha. Coloquei um outro hemisfério de música, onde ele não tinha escutado, e fiz as mesmas palavrinhas que ele fez nos saquinhos. Levei para o terceiro aplicativo de teste dele. Levei a música, quando ele olhou toda plastificada, as palavrinhas da música. Eu botei o vídeo da música, na época um computador grandão que a gente abria, colocava e cantei com ele. Não me recordo da música, vamos dizer, eu atirei o pau no gato. Montei ela e ele já chegou achando diferente o saquinho. E eu cantei, mostrei imagens do atirei o pau no gato, atirei o pau no gato. E ele brincou comigo e aí eu botei as palavrinhas. Quem leu lá borboletinha, índiozinho, o que era atirei o pau no gato, que agora é não atire o pau no gato, mas na época era o atirei. E monta para mim, pega para mim a palavrinha, atirei o pau no gato. Não sabia. Não conseguiu. Não conseguiu. E pedia, apontava para a legenda do vídeo para que eu colocasse a legenda. E aí veio o start, eu disse, não vou colocar a legenda. Insisti, cantei, fazendo a relação do som com a letra, ele não conseguia montar. E aí, onde veio o fechamento de chave, né, dessa virada de chave. Eu abri um outro vídeo, uma outra entonação, mas que tinha legenda. Ele só olhou uma única vez. Esse videozinho durava aproximadamente 1 minuto e 3. Terminou, ele montou a música do Atirei o Pau no Gato e toda palavra que eu pedi ele apontava. Uma única vez que ele olhou a música. Botei no saquinho, ele já associou que era aquela música que eu tinha trabalhado com ele. Ou seja, naquele momento, eu entendi que ele estava só com visão fotográfica. Ele era capaz de armazenar ali Virou uma chave ali para você naquele momento. Isso. Um livro de 400 páginas, se eu lesse todas as palavras para ele, ele iria armazenar. Porque a memória fotográfica é fantástica. Mas ele não sabia ler a palavra bola ao contrário. Se eu colocasse a lobby, ele não conseguia fazer uma leitura. Porque não era a relação do som da letra. Ele não associava. Ele não processava a informação.
É como se ele tivesse um HD ali, um HD de 10 tera, e só fosse armazenando palavras e coisas que eram apresentadas. E não dava para ele um fechamento do ciclo da alfabetização. E aí eu acho que a parte de maior sofrimento foi quando a gente fechou esse relatório, eu tive que dizer para a mãe, a gente vai ter que tirar tudo que ele tem de fotografia. Porque se eu vou pedir uma letra pelo som, ele não vai ler a palavra B-O-L-A. Ele tem que olhar a letra e pronunciar o som B, B, bo, L, lá. Ele tem que pronunciar o som, porque a gente só lê quando a gente olha a letra e pronuncia o som. Isso. E aí, onde vem esse fechamento? Memória fotográfica. E aí a gente trouxe isso para a linha de pesquisa. E 98% de 150 crianças, adolescentes, e tinha um adulto com 42 anos com síndrome de Down, que tinha também visão fotográfica, de uma pesquisa de 150, todos eles apresentaram 95% de visão fotográfica. E memória processual, apenas 5%, um baixo índice. Então, desconstruímos tudo aquilo que eles aprendiam na escola, B-A, ba, B com A, ba. Então, apresentava a letra e naquela letra se apresentava apenas a simbologia, né, o símbolo, a letra, a consoante, mas eles decoravam e eles gravavam o nome da letra. A letra é B, mas o som, que era o B, que ele tinha necessidade de fazer a leitura, que era a associação, que era o processual, eles não tinham essa abstração fonética, porque estava tudo em memória fotográfica. Quanta informação! E descobrir tudo isso foi um divisor de águas, porque aí a gente foi pela metodologia fônica, utilizando a relação do grafema-fonema, uma unidade só, uma letra, aprender o som, para depois a gente trabalhar antecedentes processuais. Então, foi trabalhando com antecedentes processuais, de memória, eu quero que a criança olhe para mim, ela mantenha uma boa sustentação, falar para a criança, não utilizar um vocabulário ambíguo, diminuir essa informação. Primeiro a criança ir lá, você dá apenas uma informação, a criança te responder. E naquela época a criança não precisava falar para ser alfabetizada. Porque o comando de receptividade, se eu coloco aqui um vermelho e um amarelo, eu peço para ela, pega para mim o vermelho. Ela escuta, processa e me entrega o vermelho. Ela me entregou aquilo que eu solicitei. Então, ela está sobre um comando de receptividade e ela não precisa falar. Isso. Então, atendia também as pessoas que tinham necessidade complexa. Agora, se eu perguntasse que cor e ela dissesse vermelho, a linha da expressividade. Mas também entender que no receptivo, eu estimulando esse receptivo em 90%, 95%, o quanto eu ganho para que esse expressivo venha. Então, isso foi fantástico, porque era uma criança que ele tinha uma visão fotográfica, mas na hora que colocava ele para fazer uma leitura por linguagem expressiva, ele não conseguia fazer. E aí, diante desse estudo, veio todo um projeto, né, que aí vamos colocar em prática a relação do antecedente processual, do contato ocular, entender visão fotográfica, memória processual, para aí estabelecer uma trajetória do método fônico de alfabetização. São muitas informações. Gente, é o seguinte, a gente vai para o intervalo agora, coisa bem rápida, questão de segundos, porque nós precisamos agradecer aos nossos parceiros, os nossos apoiadores. Afinal, o Mulher Pode, ele só cresce e a gente conta também com essas pessoas que estão aí fazendo parte do apoio durante essa jornada. Lidiane, daqui a pouco, coisa rápida, a gente volta. De volta com mais um bloco, trazendo aí mais um tema importantíssimo. E agora neste bloco em especial, eu tenho ainda algumas perguntas aqui para fazer para a Lidieri, mas eu não poderia deixar de tocar no assunto que envolve a maternidade e as mães, nos desafios que também são enfrentados pelas mães quando seus filhos recebem o diagnóstico. E quando eu falo sobre desafios, eu não falo sobre apenas os desafios enfrentados ali no dia a dia com o filho, com aquelas crianças que logo se transformam em jovens, em adultos e na maioria das vezes acaba que até duplicando, né, os desafios, mas até nas relações. Acontece muito, não é, Lid, de mães quando recebem o diagnóstico do filho, os pais pulam fora. E aí? É questão, né, que a gente sempre coloca, a mãe solo, né? A mãe solo. Em primeira mão, receber um diagnóstico de que seu filho tem um transtorno do espectro do autismo já é um impacto muito grande.
E o relutar para esse diagnóstico ainda é também grande parte hoje do que acontece na maioria das famílias. Sempre há um atraso de fala, uma criança já com quase 3 anos de idade, um desenvolver na parte motora, a criança que apresenta alguns estereótipos, movimentos repetitivos, aquele hiperfoco. Então, sempre existe uma desculpa. Isso não é só da mãe, mas também do pai, da família, em dizer, seu pai era assim, meu filho também demorou a andar, demorou a falar. Então, vem essa questão das desculpas para protelar esse diagnóstico. Quando vê que as coisas estão tomando uma dimensão maior, muitas vezes, e que vem esse diagnóstico de forma mesmo neurológica, dentro de uma avaliação, se vem essa percepção, se vem um choque, né? Eu sempre costumo dizer que é do luto à luta. E muitas vezes desse luto à luta, a gente se depara com mulheres que foram abandonadas, de famílias realmente, aquele apoio familiar, aquela rede de apoio que deixaram de lado, de avós também, tanto na área paterna como materna, que também deixa de lado por não ter tido aquele neto perfeito, aquele neto que tanto sonhava, sem entender que o perfeito está naquilo que a gente tem, né? E que cada um deles tem as suas habilidades e a sua potencialidade. Então, essas mães que eu considero mães solos, muitas delas vão do luto à luta. Mas tem muitas que continuam na luta, mas ainda permanecem no luto. No luto porque foi abandonada, no luto porque não tem um apoio emocional. E a gente fez um projeto, né? O Senet, ele tem um projeto, primeiramente, da acolhida dessas mães, quando vem uma criança com diagnóstico. E é o projeto mesmo de Olimpíadas Pais, que a gente prepara essas mães, onde todo o processo de tratamento e de intervenção, a gente faz uma grande Olimpíada, a gente tem os supervisores que a gente divide essas famílias e a gente tenta trazer, em grande maioria, esses pais para poder entender o contexto. E, nesse propósito, essas famílias começam a entender como acontece o tratamento. Que é o que eu sempre falo, melhor terapia é família e escola bem orientados. E é sobre isso, né? A gente fala no primeiro bloco sobre escola, que não entendem o contexto, e vem um grande peso que é a família. A família. Que é onde essa criança passa. Porque não adianta a escola, de repente, estar ali fazendo um trabalho se não houver uma continuidade em casa. Perfeito. É sobre isso. O processo é triangular, é família, terapia e escola. E onde ele fica menos tempo no contexto terapêutico, porque são 4 horas de ambiente escolar. Se a gente faz um somatório de 5 vezes na semana, 20 horas de escola. O contexto familiar também tem um tempo muito grande. E se a gente não acolhe, primeiramente, no contexto emocional, prepara essa família para esse acolhimento e ela sair desse luto à luta, a gente diz, a responsabilidade de ser um profissional é minha, de passar todo o programa para o teu filho. Mas de ser um profissional de coração é seu. Você vai ser um terapeuta de coração. Não é sobre formação, que senão não tinha sentido você me procurar. Isso. Mas de coração você vai ter que desenvolver essas habilidades. E aí é quando dá o start nessas mães. E a gente consegue fazer com que elas entendam o processo e participem dele. Então, quando a gente coloca essas mães para entender a participação e a importância dessas famílias na própria terapia familiar, elas começam a entender que o contexto terapêutico ele se estende para a família e com isso se estende para a sociedade. E é bem engraçado, eu dou até um exemplozinho de uma mãe, que ela é uma mãe tão terapeuta de coração, que ela sofreu muito no início com todo o processo diagnóstico, em principal porque o filho tinha muitos comportamentos, emitia muitos comportamentos inadequados, tanto muitos disruptivos, de alto heterolesivo, ele batia nos outros, e isso até ela sair com esse filho, ela tinha uma dificuldade muito grande. Então, quando ela chegou para o centro, ela aprendeu a ser a mãe terapêutica. E tinha muitas coisas que ela reforçava o inadequado do filho. Ela tinha até medo de ir para uma loja de brinquedos, o filho gritar e ela ter que ceder aquele brinquedo para que não causasse dentro de um shopping. E é bem engraçado que ela levou o filho para um shopping, em uma loja de brinquedos. Depois ela se tornou a mãe terapeuta. Ele queria um brinquedo que ela não podia comprar. E ela já tinha avisado que o brinquedo ele já entendia de dinheiro. E ela comentou com ele que não poderia levar. Esse moleque, ele deu um escândalo, ele se jogava, ele tinha comportamentos, ele emitia inadequados, ele jogava os brinquedos da prateleira e muitos chamavam, olhavam para ela mal educado, olha, não tem limite, outros chegavam juntos. Até porque julgar é mais fácil. Mais fácil. Né? E foi quando chegou uma senhorinha e disse, deixa ele levar, eu pago para ele, por favor, deixa ele levar, eu gostei tanto, achei ele lindo, não deixa ele sofrer, eu pago para ele. E ela olhou para ela e disse assim, se a senhora soubesse o tanto que eu estudei e que eu venho me esforçando para chegar aqui, a senhora não deixaria, não faria nem essa pergunta. E a minha resposta é não.
porque ele está num programa terapêutico e hoje a terapeuta dele sou eu, a mãe dele. Nossa. E levou esse filho e é bem interessante. Ela levou a terapia para a prática. E isso levou para a prática. E aí ele adormeceu quando voltou no caminho e ela já estava totalmente preparada, isso ela não avisou aos terapeutas, e na outra semana ela fez a mesma dinâmica com ele. E Saiu ela com ele explicou, mais fez uma todo vez. o estudo dele, mostrou tudo o que ia fazer e ele voltou para o mesmo local. E dessa vez, ele foi lá na prateleira, ele escolheu o brinquedo. Por 2 vezes ele foi frustrado, porque não era o valor do que ele tinha. E ele devolveu o brinquedo e escolheu um brinquedo acessível àquilo que ela tinha dito. E na hora ela reforçou muito. Ela brincou com ele, vibrou com ele. Que momento lindo, filho, você teve o dinheiro e você conseguiu escolher. Então ela reforçou o que era adequado. E naquele momento, uma semana antes do que era inadequado, ela não reforçou. Por mais que as pessoas quisessem chegar juntos para reforçar aquele comportamento, ela sabia que se ele recebesse um brinquedo naquele momento, na situação que ele se encontrava de birra, a tendência dele é de querer qualquer coisa, ele se manifestar com aquele tipo de comportamento. Então, isso para a gente é uma evolução muito grande. A gente sabe o quanto a sociedade, o quanto essas mães, em principal mães solos, sofrem ainda com a questão do manejo de comportamento com esse filho, elas entenderem que a superproteção, a falta também de conhecimento e de exposição desse filho para a sociedade também leva a um processo capacitista, porque você está criando o seu filho para viver no mundo e não para viver dentro de casa. E eles vão crescer. E esse crescimento ele tem que ser um crescimento construído dentro dessas bases, né? Lide, o Senet ele é o primeiro centro educacional de Pernambuco a trabalhar com TAA, que é a terapia assistida por animais. Nos fala melhor como funciona e os benefícios de usar os animais nas terapias. Bem interessante quando a gente fala do processo multidisciplinar, de terapias multidisciplinares, que eles acontecem, pode acontecer no mesmo ambiente, várias profissionais podem, cada um atuando na sua área, entender do trabalho do outro, da necessidade do outro profissional, mas cada um faz o seu trabalho de forma isolada. O Senet, há 3 anos, eu venho estudando, trouxe também dos Estados Unidos, o modelo de terapia transdisciplinar. Quando a gente fala de transdisciplinaridade, todos os profissionais, por mais que atuem na sua área, ele entende de todas as áreas, ele recebe informação em todas as áreas. Então, a comunicação aumentativa alternativa, utilizar comunicador em baixa e alta tecnologia, a parte psicopedagógica, essas fases que a gente bem falou sobre o processo de alfabetização e de aprendizado, aprender sobre manejo de comportamento. Então, todos os terapeutas, eles são treinados e capacitados para isso, e as famílias também. Então, a terapia assistida por animais, ela surgiu de uma visão americana, né, em New Jersey, onde se trabalha com cães terapêuticos, cães de assistência, e que lá foi visto a nível de estudo que um cão de terapia, ele tem 3 vezes mais potencialidade emocional de tratar diante de uma birra ou diante de uma sessão terapêutica emocional com uma criança do que um próprio terapeuta humano. 3 vezes 3 mais. vezes mais. Então, o cão, ele é simplesmente o que a gente chama, né, do curador emocional. E você imagina uma criança chegar totalmente desorganizada numa sessão e o cão terapeuta, ele entra antes do próprio terapeuta. E esse cão terapeuta chegar lá onde a criança está fazendo a birra e ele deitar junto da criança. Essa criança morder a orelha de um cão terapeuta e o cão terapeuta não exalar nenhum propósito, nem de dor, ficar simplesmente intacto, porque não é só ser um cão de terapia, ele tem que ser preparado, ele passa por todo um processo de avaliação, a partir do 7º dia de nascimento, para ele ser um cão terapêutico. Então, são 12 protocolos que ele passa, para ele poder ser um cão de terapia. Você tem uma ideia, uma ninhada que a gente tira 12, a gente trabalha muito com Goldens e com Doodle, que é a mistura do Golden com Poodle, que são cães que têm o pelo antialérgico. A gente precisa ter para as crianças que têm alergia. Isso. Mas de uma ninhada de 12, quando a gente faz uma triagem, no máximo escapam 4 cães para terapia. Porque eles passam por esses 12 protocolos. Eles não podem latir, eles têm que ter a questão da dor, né, de se ele for mordido, de se ele receber um chute. Então, ele tem que ter todos os aspectos dentro dessas 12 nomenclaturas que são citadas para ser um cão terapêutico. Então, a gente hoje no Senet temos 13 cães de terapia assistida por animais e isso gerou um progresso muito grande. Eu gosto sempre de falar dos progressos e de alguns estudos de caso. A gente tem um autista já adolescente aqui em Caruaru que ele não conseguia sair mais na rua com a mãe. Então, a família já estava desesperada porque ia para a missa, era uma família religiosa, chegava na porta da igreja, tinha muitos cachorros. De ir numa feira, no final de semana, dele ver um cão
sem raça definida, no meio da feira, e essa criança correr desesperada porque ele tinha pânico do cão. E chegou um momento, a mãe já está bem desesperada de não sair mais com ele. Em um momento que precisou dar uma saída, ele viu um cão de rua e ele atravessou na BR. Ele quase é atropelado. E a partir daí, ela buscou a assistência, tanto a nível de programas comportamentais, mas a gente implementou o cão. E era interessante que o cão tinha que estar presente na terapia, no ambiente escolar, no ambiente familiar e no ambiente terapêutico. A gente levava o cão para casa e o cão ficava do outro lado da rua. Às vezes a gente fazia sessão na garagem e o cão ficava de costas porque não podia ficar de frente. E com 3 meses a gente fez a desensibilização. E hoje é um adolescente que ele pula na piscina com o cão terapêutico, ele abraça o cão e dá comida na boca do cão, embola no chão com o cão. É lindo acompanhar essa evolução. Hoje tem uma vida uma vida social, vai para todos os lugares, os cachorros podem passar junto dele, latir junto dele, e ele não tem mais esse incômodo, nem esse medo, nem essa fobia que ele desencadeou. Então, a terapia assistida por animais, ela é dividida em terapia assistida por animais, que é toda a área de saúde, psicologia, fonoaudiologia. O EA, que é Educação Assistida por Animais, que é na área de educação, na psicopedagogia e em escolas, que a gente trabalha com o cão terapêutico, e o AA, que é o cão de assistência domiciliar. Então, às vezes, a criança ela precisa ter um cão, então a gente treina esse cão e passa a ser o cão de assistência da criança em casa. Mas eu estou sabendo que tem a turma da Lidinha, né? Você utiliza toda uma metodologia aplicada para promover a inclusão e representatividade nas escolas, não é isso? Conta pra gente como é que funciona. A turma da Lidinha, ela surgiu diante de todos esses estudos de 20 anos, né? Ela já estava guardadinha, tem uns 17 anos. E só esperando o momento certo de nascer, né? Isso, porque a gente trabalha com os antecedentes, que é o lúdico, que é o material totalmente concreto, onde é a questão visual, a questão de rastreio, a questão processual dessa criança. No lúdico, nas questões táteis, elas é o primeiro ponto a ser desenvolvido. Depois vemos para o E, que é o L versus E versus o PF. A estratégia já é um material diferenciado, que a gente já trabalha, que faz parte da turma da Lidinha, são as maletas pedagógicas. São as maletas que são divididas nas disciplinas de português, matemática, exercícios de memória e atenção. Esse material ele é feito de forma individual, atendendo à necessidade de cada criança, não pela idade biológica. Ele pode ter 17 anos, mas a gente faz uma avaliação da idade de intelecto. O que o intelecto dele precisa aprender, porque muitas vezes, onde a gente peca na inclusão, ele está com a idade biológica de série compatível com as crianças típicas da série, seguindo no contexto emocional com aquele grupo que representa a mesma idade biológica, mas o intelecto está muito aquém das questões conteudistas da série. Então, a turma da Lidinha, ela não vem para o segmento da série. Ela não é um livro para o 1º ano, para o 6º ano do Fundo 2. Não, ela é um livro voltado para mensurar o intelecto daquele indivíduo. Se aquele indivíduo ele não está alfabetizado, o kit 1 da turma da Lidinha vai na faixa etária de intelecto de 5 a 8 anos. Então, ele vai trabalhar todo um processo de alfabetização e nas disciplinas de português, matemática, história, geografia e ciências. Ele é completão. E para ter uma ideia, a gente pega hoje um livro de alfabetização, vamos dizer um livro de 1º ano, que leva uma criança a alfabetizar, infantil 5, 1º ano. Ele é apenas um livro, com 200 páginas, 100 e poucas páginas. A turma da Lidinha, não. Só o de português, ele vem com 6 livros. Cada livro tem em torno de 250 a 300 páginas, só a parte de português. Então, o kit 1 completo para fechar um ciclo de alfabetização de uma pessoa com deficiência, porque a gente não pode mensurar o tempo. Não é um ano naquela série que ele aprende. A gente tem que respeitar o tempo. A latência, o tempo daquela criança e justamente as questões do tempo que ela leva para aprender. Então, ele é muito denso, porque ela pode demorar 1 ano, contemplar o kit 1 com todas as atividades, mas ela pode demorar 5 anos para fechar um ciclo de alfabetização. Do tempo dela. Então, respeitar isso no ambiente escolar foi que surgiu a turma da Lidinha. E são 10 livros e a coleção é completa para a faixa etária de intelecto de 5 a 8 anos. Quais exemplos de boas práticas de inclusão escolar você aplica ou gostaria de destacar? Uma das práticas que eu sempre coloco para todas as escolas e deixo para todas as famílias é, primeiramente, você saber como uma pessoa com deficiência aprende. Você se colocar no lugar de uma pessoa com deficiência. Eu acho que é muito distante ainda quando a gente vê uma criança com deficiência, em principal no ambiente escolar, até para os próprios professores, como é difícil, né? O professor ter 30 alunos numa sala, dar uma aula de 45 minutos e voltar para uma aula totalmente adaptativa para aquela criança.
para aquele adolescente. Como é complexo, né? A gente entender, a gente fala de inclusão, falamos de Lei Brasileira de Inclusão, estamos 10 anos que essa lei foi sancionada, desde 2015, e o quanto a gente ainda está distante, porque muitas coisas que estão na lei precisam ser cumpridas e a gente está aqui para lutar pelo direito. Mas quando a gente vivencia uma prática, É bem diferente. eu já me a coloquei no realidade lugar é do outra. professor. Eu fui uma professora que desde o magistério, ensinei em escola particular, em rede pública, e eu sei o quanto isso é difícil se colocar no lugar de um professor ali para tentar alcançar os objetivos de uma turma com tanta complexidade. Então, deixar esse objetivo, né? Meu sonho ainda é passar por essa vida e deixar esse legado. Esse conhecimento que o professor precisa ter, esse olhar diferenciado para entender esse tempo, esse processo, e que a gente sabe que se a gente insiste nele, se a gente trabalha para ele, esse tempo chega. Eu não sei quando chega, mas ele chega. Principalmente porque, se tratando de uma mulher que está à frente de um projeto como esse, que já deu para perceber que você é persistente, que você não desiste realmente, você já enxergou aí como seu propósito, como sua missão de vida. Eu agora lembro da sua fala logo no início. Não sei se será possível enxergar tudo aquilo como você gostaria nesta vida, né, em que nós estamos aqui, mas pelo menos você não está de braços cruzados. Não. Você está fazendo a sua parte. E você percebe também, Lide, que à medida que você vai seguindo a sua jornada, cumprindo aí com o seu propósito, pessoas vão aparecendo no seu caminho para contribuírem de alguma forma? Gente, como é fantástico isso, né? Eu digo que a gente hoje tem em torno de 128 colaboradores no Senet. E muitas vezes cada um vem com aquela profissão, vem com aquele pensamento. Muitos que são formados recentemente, outros com 5, 6 anos de profissão. Eles chegam no Senet e eles se transformam. Porque quando eu falo de terapia transdisciplinar, muitas vezes assusta. Ah, eu sou psicólogo, o que é que eu vou fazer na área de terapia assistida por animais, né? O que é que eu vou fazer na área de psicopedagogia? E quando começa a entender que tudo está conjunto, que uma criança ela é trabalhada dentro de toda uma Tudo sistemática, que conectado. tudo pode ser trabalhado. Eu posso trabalhar a fala, eu posso trabalhar o sensorial, eu posso trabalhar o pedagógico, eu posso trabalhar o comportamento em uma única sessão. Eles se transformam não só como profissionais, mas como ser humano também. É uma mudança. Eu digo que a educação especial, a minha linha de trabalho, hoje eu levanto a bandeira, eu sou ativista da causa, eu digo assim, que mudou a vida, não só a minha vida. Ela mudou a vida da minha família, ela mudou a vida dos meus filhos. O olhar que meus filhos têm hoje para esse olhar de inclusão é um olhar muito minucioso, é enxergar o outro com muito respeito. E eu vejo que todos os profissionais que atendem no Senet, eles têm essa percepção. Tem esse Eles olhar sempre também. dizem, né? Não é só a minha vida profissional que foi transformada, é O a minha vida olhar pessoal. acaba sendo treinado. As Isso. lentes acabam mudando, Mudando. né? As percepções Isso. mudam. Gente, nós vamos para mais um intervalo, coisa rápida, e daqui a pouco a gente volta. Lembrando que você está aí acompanhando o nosso episódio. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Compartilhe também esse conteúdo para que outras pessoas tenham acesso. Quantas e quantas pessoas aí da família, pessoas da escola, do seu filho, que gostariam também de ter acesso a esse tipo de conteúdo. Compartilha e se inscreve também, porque é uma forma aí de contribuir com a nossa jornada. Nós que estamos aí, de fato, nos entregando para cada vez mais entregar conhecimento, afinal, o conhecimento liberta, né? Instantes e nós voltamos com o nosso último bloco. Voltamos com o nosso último bloco. Agora nós vamos falar sobre o papel da sociedade e o futuro da inclusão. Lidieri, quais passos eles podem ser tomados para transformar a inclusão escolar em uma realidade mais acessível e efetiva também nas escolas? Quando a gente fala logo das séries iniciais do próprio curso de pedagogia. Na minha época existia uma cadeira de educação especial e essa cadeira era eletiva, poderia ser trocada por educação de jovens e adultos, literatura infanto-juvenil. E na minha época, 45 futuros pedagogos da minha turma, só 2 optaram por educação especial. Eu lembro que eu e uma colega de sala. E hoje ela é obrigatória, né? Mas a obrigatoriedade hoje da disciplina de educação especial a nível de nível universitário, os futuros pedagogos que estão se formando, eles saem sem nenhuma base de entender o que é educação especial, o que é uma educação inclusiva.
como trabalhar com pessoas atípicas. Muitas vezes vem com uma bagagem pedagógica, né, e dentro da normatividade de um currículo escolar normativo de ensino regular, o livro didático, né, que é o que a gente chama de produto final. Na nossa linha de pesquisa, a gente utiliza lúdico, estratégia, PF, o produto final. Ou seja, o livro chega depois desses antecedentes para se trabalhar com a pessoa com deficiência. Ainda hoje a gente vê que é trabalhado um lúdico a nível de educação infantil, mas quando chega nas séries de Fundo 1, Fundo 2, ensino médio, é trabalhado as questões de ordem conteudista. Então, entender que uma pessoa com deficiência ela está indo para a escola para aprender é o primeiro papel, é o principal da escola. Ela tem que aprender. Mas quais os caminhos que levam aquela pessoa com deficiência a aprender? Esse é o grande desafio. Isso. Como fazer funcionar? Como fazer funcionar. Para aquela pessoa. Justamente. Sabendo que cada pessoa precisa de um processo. Isso. E existe uma realidade. E temos também uma situação onde hoje, a nível de inclusão, as salas de AIE, de atendimento educacional especializado, que funciona muitas vezes em contraturno escolar. E a gente se depara com baixa frequência dessas crianças do contraturno, porque muitas vezes o contraturno é onde elas precisam fazer as terapias. E aí, essa baixa frequência na sala de AIE, na escola, também é um grande desafio que hoje a gente precisa repensar. Nessa sala de AIE, como a gente vê, muitas vezes essa criança não é tirada de dentro de sala de aula, porque ela precisa participar daquela aula, porque a lei permite que a inclusão seja feita dentro de sala, mas muitas vezes aqueles conteúdos não conseguem atender à necessidade. E aí você ter o entendimento que naquele momento individualizar esse atendimento na sala de AIE seria o primordial. Se essa criança não vem de contraturno para a escola, porque ela está num processo terapêutico, por que não aproveitar esses momentos para uma sala de AIE? Então, entender que a lei ela foi feita para ser cumprida, mas que ela na prática pedagógica dentro de sala de aula, ela é muito complexa. Entender esse papel do professor, como eu vou ter que me dividir em dois para atender uma criança com deficiência e atender a todo um contexto de série. Contexto de avaliação também dessa criança, como vai ser validado essa avaliação. Então, entender esses parâmetros, eu acredito que seja o primeiro caminho, né, mais assertivo para escolas. E a gente tem hoje na escola um índice muito alto de crianças com necessidades complexas de comunicação, ou seja, aquelas crianças que não têm a fala expressiva funcional. Então, a própria comunicação, ela precisa já existir em todos os ambientes escolares. Então, levar para a escola, eu lembro que muitas vezes fui para várias escolas ofertar uma ambientação de pranchas de ambiente e a escola muitas vezes disse, a gente não vai se beneficiar disso agora, porque os professores não vão entender. E por incrível que pareça, a luta é tão grande que Caruaru é a segunda cidade no Brasil a ter uma prancha de comunicação em praça pública. A segunda cidade no Brasil. A primeira é São Paulo e a segunda é Caruaru. E eu tenho muito orgulho porque conseguimos implementar, há 3 anos atrás, uma prancha de comunicação, são 2 grandes, em praça pública. E todos que passam, veem a prancha de comunicação, quando vê algo sobre comunicação aumentativa, alternativa, que isso é uma forma de uma pessoa com necessidade complexa se comunicar, se assustam quando vê a placa. Eu lembro, tem lá naquela praça, Caruaru tem, e faz todo sentido. Hoje faz sentido, porque eu quero escorregador, estou cansado, quero ir embora. Então, dar vez e voz para essas pessoas no ambiente escolar, no ambiente social, é um direito deles e que muitas vezes se distancia desse processo. Quais avanços tecnológicos eles podem contribuir para a inclusão escolar de pessoas com deficiência nos próximos anos? Hoje, eu digo que é uma via de mão dupla, né? Muitas vezes a gente alerta muito as famílias, né? Porque o uso dos eletrônicos, da tecnologia, ela pode ser benéfica como maléfica. Em principal na primeira infância, né? Nas questões de neuroplasticidade, que se dá um contexto até os primeiros anos, até os 6 anos de vida. Não ofertar essa tela de forma de entretenimento para essas crianças, mas de forma funcional. E os benefícios que a tecnologia traz, que hoje a gente trabalha com tecnologia assistiva, a gente tem uma tecnologia de ponta e essa tecnologia ela é totalmente institucional. A gente controla, a gente faz bloqueios de tudo que a gente não quer que a criança tenha acesso, porque ele é simplesmente um tecnológico funcional, ele é terapêutico. E essas tecnologias a gente avança muito, em principal, nas pranchas de comunicação, onde a gente pode implementar pranchas que o próprio comunicador, as crianças podem fazer e se comunicar através das pranchas no próprio
conceito tecnológico. Ou seja, tudo é uma questão de escolha, de como você vai escolher utilizar a tecnologia que está ali sendo colocada. E fazer um uso funcional, né? Exatamente. Qual o papel das organizações da sociedade civil na luta por uma educação mais inclusiva, Lidy? Hoje, eu considero que todas as famílias, as ONGs, as associações, ela têm se unido cada vez mais, primeiramente no entendimento, quando a gente fala, cresceu muito o número de diagnósticos, cresceu muito o número de pessoas entendidas do diagnóstico. Então, a sociedade está se tornando cada vez mais ativista e ela está lutando cada vez mais por projetos sociais e de implementação a nível de inclusão social real dessas pessoas. Então, os projetos governamentais, muitas vezes, eles vêm com uma sede muito grande em implementar algo para essas pessoas. Isso. Mas, por trás, existe ainda uma grande falta de conhecimento de como aplicar. Às vezes, a gente tem recursos muito potentes na mão, a gente tem um espaço muito, muito bom, maravilhoso, que tem todos os conceitos do que a gente queria a nível de terapia, mas de mão de obra qualificada e de entendimento a gente não tem. Então, não adianta a gente ter o espaço, a gente ter o recurso e a gente não ter a mão de obra qualificada. Exatamente. Como a conscientização social ela pode ajudar a combater preconceitos e promover uma cultura de inclusão? A gente vivencia muito, né, a questão do capacitismo de pessoas com deficiência ainda sofrerem muito bullying, muito preconceito no conceito social. E isso não tem que ser um propósito, a gente desconstruir o capacitismo, né? Isso tem que ser uma meta ao longo das nossas vidas. Então, eu falo pelo centro, eu falo por uma empresa que ela é ativista no processo de inclusão, e eu falo por órgãos, né, governamentais que a gente vem nessa luta. Eu venho na luta há mais de 30 anos. E a cada ano que passa, a cada mês que passa, a cada dia que passa, eu vejo que a sociedade ela está cada vez mais forte nesse processo de luta. Então, não desistir. Não desistir é o caminho, levar a inclusão, levantar a bandeira da inclusão sempre. Quais são as tendências futuras na formação de professores para lidar com a diversidade na sala de aula? Primeiramente, a formação desses professores voltados para a educação especial, a educação inclusiva em sala. O conceito de materiais adaptados, de desconstruir que materiais adaptados não é apenas um livro didático, onde se muda um enunciado, se faz um texto resumido para aquela criança e atender essa necessidade. Entender que a construção do aprendizado no ambiente escolar não só depende do contexto pedagógico. Ele vem com outros fatores que a gente citou até no primeiro bloco. Na minha linha de pesquisa, eu não seria apenas uma pedagoga que chegaria onde cheguei alfabetizando uma criança se eu tivesse apenas a visão pedagógica. Então, você precisou de outras ferramentas? Precisei de outras ferramentas e de outros profissionais que, aliados ao entendimento do estudo da ciência, a gente pudesse atrelar esse estudo a uma forma de levar ao ensino e garantir, assim, o ensino-aprendizado. Então, para que ele seja realmente real na escola, vem a formação dos professores, eles estarem preparados para exercer essa função do ensinar e a criança aprender, mas vem também de outros fatores e de outras áreas que precisam ser trabalhadas nesse profissional para que ele tenha uma visão geral daquela criança. Como podemos envolver mais a sociedade na discussão e na implementação de práticas inclusivas nas escolas? Eu acredito que a conscientização, palestras, treinamentos e a viabilidade dessas escolas de entenderem que a inclusão ela não vai retroceder. A inclusão ela vai simplesmente cada vez mais avançar. E se você não estiver preparado para abraçar essa causa, você vai ter quantidade de pessoas com deficiência dentro da escola e não vai ter profissionais preparados para ela. Então, é entender que não existe retrocesso. Existem ganhos que a gente teve até hoje que a gente não pode parar. E esse legado ele só vai existir no papel real da escola, que é o de ensinar e o do aluno aprender, se a gente realmente abraçar a causa. Lidieri, nós estamos falando muito sobre o sistema educacional, sobre professores, sobre a escola. Mas agora, para a gente fechar esse bloco, antes do nosso bate-volta aqui, eu queria que você deixasse uma palavra para as mães, que eu tenho certeza que nós temos aí muitas mulheres, muitas mães acompanhando, prestando atenção em cada fala sua deste episódio. Não desistir. Eu deixo essa mensagem para elas que não desistam, independente do nível de suporte que seu filho apresenta, do nível de dificuldades. O desafio da inclusão é para todos.
Promover a inclusão onde todos possam ser pertencentes, onde ninguém fica para trás e ninguém é excluído. E a frase que eu sempre levo para todas as minhas famílias e que eu deixo aqui para todas as famílias que nos assistem é que ninguém solta a mão de ninguém. Conhecimento, ele é poder. Conhecimento na área familiar também é poder. Tem o poder de transformar tudo dentro de casa e dentro do ambiente social. E não soltar a mão. Entender cada vez mais que o seu filho, ele pode pertencer a uma sociedade e que é o direito dele exercer o papel de cidadão nessa política tão difícil ainda de educação inclusiva. Pegando um gancho na sua fala, quando você fala essa frase, ninguém solta a mão de ninguém, eu como mãe e como uma pessoa que enxerga de forma sensibilizada, posso assim dizer, todas as mães que eu encontro no meu caminho, independente de serem mães atípicas ou não. Mas eu já olho de uma forma muito especial para aquela mulher que é mãe porque eu sei os desafios da maternidade. E um dos meus objetivos com o Mulher Pode foi justamente conseguir construir o máximo de conteúdo nos mais diversos temas, para que a gente possa utilizar de forma positiva a tecnologia. Porque, como eu já falei aqui, o conhecimento ele liberta, ele abre portas, ele abre mentes, ele contribui de fato com uma jornada de evolução das pessoas. Então, trazer um tema como o autismo para um podcast como este, mostra que de fato nós estamos aqui querendo dar voz ao que precisa ter voz. E estamos já aí nos nossos últimos momentos, Lidiane e Lidieri, e eu quero que você saiba que as nossas portas, os nossos microfones, eles estarão sempre abertos para você, para o que você precisar. É como já mencionei, Deus só precisava que uma pessoa tomasse a frente da causa para realmente abrir ali os caminhos, mas eu tenho certeza que outras pessoas Ele estará colocando na sua vida. Verdade. E a gente não cansar de estudar, a gente não cansar de buscar. Eu digo, eu sou incansável nessa luta. Eu digo que a gente não tem trabalho, a gente não tem emprego, eu tenho uma missão de vida. Uma missão de vida. E missão de vida dada é missão cumprida. Então, isso mesmo. Levar isso para o conhecimento da sociedade, multiplicar conhecimentos, e eu vou além. Eu sei que eu vou passar por essa vida e não vou ver a inclusão acontecer como eu sonho, como eu penso. Como eu estudei há 30 anos atrás e amadureci tudo isso até hoje. Mas a cada semente plantada, a cada mãe, a cada família que a gente toca, eu sei que eu sou agente multiplicador desse processo. E eu sei que elas saem mais fortalecidas no processo. Eu sei que ao final da sua vida você não verá como você gostaria, mas de uma coisa você terá certeza, não estará igual de quando você começou lá atrás. Tenho certeza que o legado vai ser deixado. Exatamente, Lidieri. Vamos lá. A gente vai fazer agora uma dinâmica rápida, um resumão, um bate-bola. Qual o principal objetivo da inclusão? Desconstruir o capacitismo e levar a autonomia. O valor fundamental da inclusão? Levar uma acessibilidade para todos. Qual é a melhor maneira de incentivar crianças a respeitar as diferenças? Mostrar que o amor está à frente de qualquer coisa. Como você resume esses 30 anos de experiência? Amor. Qual a palavra que melhor representa o Senete? Amor e solidariedade. Eu imaginei que amor estaria realmente entre as palavras, gente. É muito importante que todos nós continuemos aí refletindo e agindo para criar ambientes mais acolhedores e acessíveis para estudantes com deficiência. Juntos nós podemos aí construir uma sociedade mais justa e inclusiva, onde cada pessoa tenha a oportunidade de aprender e crescer. Quero agradecer aqui mais uma vez a psicopedagoga Lidieri Barros por compartilhar suas ideias e conhecimentos aí conosco. Muito obrigada por estar aqui. Sinta-se abraçada, sinta-se acolhida e sinta-se também renovada, porque as pessoas que cruzam o nosso caminho, a gente acaba aqui entregando um pedaço de nós e essas pessoas deixam também um pedaço junto conosco. Você deixa um pedaço de você junto conosco aqui e que você esteja tendo a sua força e a sua coragem renovada, tá? Muito obrigada. A todos que estão aí nos acompanhando, eu quero agradecer a vocês pelo carinho da audiência. Compartilhem para o máximo de pessoas possíveis este conteúdo. É um conteúdo que vale a pena realmente ser compartilhado. Se não está inscrito ou inscrita no canal, faça isso, será uma honra ter você aqui. Lidieri, beijos para você. Até uma próxima. Até o próximo episódio.